Queridos irmãos, graça e paz. Jesus em Mateus 6, versículo 21 disse: Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O tesouro diz respeito às coisas que mais valorizamos. É o nosso Deus, é a nossa referência. Está colocado no singular, teu tesouro, como uma referência àquilo que temos de maior valor no nosso coração. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, de que não deveríamos ter outros deuses além do verdadeiro Deus a quem servimos, diante dele. No entanto, a vida nos absolve de tal forma e nós vamos aprendendo a amar tantas coisas que, por vezes, podemos estar praticando o pecado da idolatria sem nem se dar conta. Colocamos outros deuses no nosso coração. Colocamos outras coisas mais importantes do que Deus. A Bíblia nos diz que Deus é o Criador de todas as coisas, que nele respiramos, nos movemos e tudo mais. A Bíblia nos diz que sem ele não poderíamos fazer coisa alguma. Deus é a causa primeira e o sustentador de todas as coisas que existem no universo e fora dele. Ele é o Senhor das nossas vidas e mesmo que você não creia nele, você é resultado do amor dele. Ele criou você. E Deus criou o homem para a sua glória. Em 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz que nós devemos comer, beber ou fazer qualquer coisa sempre preocupado, sempre focado em fazer para a glória dele. Quando Deus é o nosso tesouro, quando Deus é a prioridade do nosso coração, tudo que fazemos e pensamos tem o propósito único de agradá-lo. E isso é muito bom, porque exercemos a nossa humanidade com um olhar na divindade. Exercemos o nosso ser humano com um olhar no Deus que nos criou. E tudo que fazemos para a glória de Deus faz bem à nossa vida também. O contrário também é verdade. Tudo que fazemos focado em não glorificar a Deus nos prejudica de alguma forma. Jesus Cristo alertou que o nosso coração, quer dizer, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso afeto, o nosso ímpeto, a nossa energia, o melhor que nós temos, estaria naquilo que considerássemos o nosso tesouro. E é aí que vem o problema. Não há nada de errado em amar o filho, em amar o cônjuge, o pai, a mãe. Não há nada de errado em gostar de algumas atividades físicas, de algumas práticas esportivas, de um time de futebol. Não há nada de errado em ter preferências políticas de acordo com os princípios e valores de Cristo, obviamente. Não há nada de errado em gostar da nossa igreja, da nossa denominação. Não há nada de errado em trabalhar para ganhar dinheiro e pagar as contas. Não há nada de errado em gostar do conforto e do bem-estar. Errado é quando essas coisas passam a ocupar a centralidade do nosso coração. Passa a ser a prioridade da nossa vida, porque nesse momento, essa coisa, esse hábito, esse objeto, essa pessoa, torna-se o nosso tesouro. E quando ele se torna o nosso tesouro, na verdade ele está se tornando o nosso Deus. E na hora que alguma outra coisa, ou ser, ou pessoa, ou circunstância, ocupa o lugar de Deus, estamos quebrando o mandamento, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E sem Deus, meus amados, nada podemos fazer. Pior, exercendo a nossa força, a nossa fé, o nosso esforço para buscar aquilo que consideramos mais importante do que Deus, estamos destruindo a nossa própria vida. Porque o próprio Deus diz, a minha glória eu não dou a ninguém, não dou a outro. Deus jamais vai assistir passivamente você exercendo uma forte idolatria pelo dinheiro, por uma pessoa, pelos objetos, pelos bens, sem que ele faça alguma coisa, a não ser que ele tenha decidido te punir na eternidade. Nesse caso, ele deixa você caminhar do jeito que bem entender, porque ele está preparando você para a sua ira. Mas, em geral, o amor e a graça e a misericórdia de Deus faz com que ele intervenha na nossa vida, nos alertando de que ele é Deus e não as coisas que valorizamos.
E ele faz isso para não sermos condenados com o mundo, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. Meu amado irmão, tenha cuidado com a sua vida. Coloque Deus como prioridade. Que Ele seja o primeiro pensamento a você acordar e o último quando você dormir. Que Ele seja a centralidade dos seus sonhos e dos seus projetos. Que Ele ocupe todo o seu coração. Que Ele seja o mais amado da sua alma. Que Ele seja a sua vida, o seu tudo. Que as expressões do tipo "eu não sei o que faria se perder" não se aplique a uma criança, a um dinheiro, a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um time, mas a Deus. Eu não sei o que seria se perdesse Jesus. Esse sim é a razão da sua vida. Porque na vida tudo passa, mas o Senhor permanece. E aqueles que nele permanecem também terão a vida eterna em Cristo Jesus. Abandone a idolatria enquanto é tempo. O trabalho não é mais importante do que Deus. A comida não é mais importante do que Deus. O seu filho não é mais importante do que Deus. Os seus pais não são mais importantes do que Deus. A sua agremiação futebolística não é mais importante do que Deus. O seu político não é mais importante do que Deus. As suas preferências pessoais não são mais importantes do que Deus. Deus é mais importante do que a própria vida. Nós devemos amá-lo mais do que a vida. E aqueles que aprendem a honrar a Deus e colocá-lo como prioridade no seu coração, têm uma vida abundante, abençoada, bem-sucedida. E embora sofra muitas aflições aqui na terra, Jesus não negou. Ele é confiante, porque a vitória dele é certa em Cristo Jesus. E um dia ele será recebido no céu pelo autor e consumador da nossa fé e ouvirá dele, do Deus que é tudo no nosso coração: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno, preparado para vós desde a fundação do mundo, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que você seja fiel a Deus e que você decida hoje tirar da sua mente, do seu coração, tudo o que ocupa o lugar de Deus. Deus te guarde. Deus te ajude.